veio, que bom que você está aqui. Estamos hoje aqui dando abertura no Aviva Gideões, com o nosso tema: já se ouve o soar da última trombeta. Amém, queridos? Quantos que estão aguardando o soar da trombeta de Deus aí? Amém, mas deixa eu perguntar de novo: quantos estão atentos, estão aí esperando a vinda de Jesus? Quem está esperando Jesus voltar aí? Amém? Glória a Deus. Que bom, queridos. Já está conosco o nosso querido presbítero Adriano, né? Já conheci com ele ali, já está ali, o servo de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, as palmas adorando a Jesus. Ele é maravilhoso. Irmãos, eu quero deixar o texto da palavra aqui para os irmãos rapidinho, aqui, Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19, somente o versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amém? Glória a Deus. Ou ela já está pronta. Amém, amados? Ela está pronta. Então, para você meditar aí na palavra, para o seu coração. Amém? Nós já vamos orar pela vida do presbítero Adriano. Vou chamar o servo de Deus aqui para já ocupar aqui a tribuna. Vimos? Nós sempre priorizamos a palavra. Nós cantamos, oramos, adoramos o Senhor, mas nós priorizamos a palavra de Deus. Amém? De pé comigo a igreja, em nome de Jesus. Fique de pé, pega a sua Bíblia, no nome do Senhor Jesus. Já está aqui conosco o servo de Deus, o presbítero Adriano, que vai ser um arauto, um instrumento. Tenho certeza que o Senhor já colocou a palavra rema poderosa no coração do seu servo para transmitir para a igreja nessa noite. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome uma vez mais pela tua presença neste lugar. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor já preparou um banquete para nós aqui, e eu creio, meu Pai, que essa igreja, ela voltará para casa alimentada, edificada, sustentada pelo poder da tua gloriosa palavra. Entregamos o teu filho nessa noite em tuas mãos, Pai. Usa o teu servo de uma maneira tão poderosa. Glorifica uma vez mais o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, presbítero Adriano. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis todos assentar com gentileza. Eu quero nessa oportunidade ser grato a Deus por essa oportunidade, por esse momento, por esse instante. Ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus pela salvação das nossas almas. Eu quero também agradecer ao pastor Marcos Dutra pela confiança, agradecer o ministério no qual nós estamos aqui pela primeira vez. Eu quero também louvar a Deus e agradecer a missionária Lusa por esse convite. Muito obrigado. É uma honra para mim, é uma honra para minha família termos a oportunidade de cultuar
cultuarmos a Deus juntamente com a igreja. Quero também nessa noite louvar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Edilane, que está ali, minha companheira, que me acompanha nesse ministério. E quero dizer para os irmãos, nós somos ali do povoado de Cabeceira, a uns 16 quilômetros mais ou menos daqui, em direção ao centro industrial. E quero externar minha alegria por esta oportunidade, por esse ministério. O pastor disse que no mês de novembro já estará completando 18 anos, né, pastor? O ministério já experimentado na jornada. E eu quero, em último lugar, agradecer cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui, chegaram do trabalho, vieram na correria, se dispuseram a olhar para as coisas que haviam ainda para serem feitas em casa, mas entenderam que vir adorar a Deus é mais importante. Você que chegou cansado, você que chegou cansada de um dia inteiro, de uma semana inteira de trabalho, mas entendeu que vale a pena estar na casa de Deus, sentindo a sua presença e adorando o santo nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, quando nos foi proposto esse tema, que ao mesmo tempo que fala de avivamento, fala de arrebatamento, ao mesmo tempo que fala de preparação para a volta de Jesus, fala também para nós ficarmos atentos em não baixar a nossa guarda nem a nossa cabeça, mas sim dar continuidade no ministério que Deus confiou a nós, porque o máximo de vidas que pudermos agariar para o Evangelho, para o ministério, para o reino, fará o coração de Deus ainda mais feliz, até o dia em que o Senhor virá. Então, eu quero me ater ao texto e quero somente ler um versículo também que está no Gênesis, mas nós vamos nos ater ao texto que foi proposto da carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, mas aqui nós não vamos diretamente para o 52, nós vamos começar a ler a partir do versículo 45. Pastor Marcos, hoje eu vim aqui apenas preparar o caminho. Não leve em consideração a nossa pequenez e a nossa simplicidade. Nós estamos apenas preparando o caminho. Há algo preparado também para os próximos 2 dias em que os mensageiros do Senhor estarão aptos, preparados para entregar tudo aquilo que o Senhor quiser falar com a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Se você quiser ficar em pé. Diz assim: e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão foi feito em espírito vivificante.
Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu, tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de mortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos podem aplaudir a Jesus? Glória a Deus, quero ler apenas um versículo da palavra de Deus no livro do Gênesis, versículo 26 do capítulo 1 diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Igreja do Senhor, como eu havia dito, o Senhor me trouxe aqui hoje para preparar um caminho para esses 3 dias. O texto da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto não é apenas um texto escatológico, é também um texto que remete
dos dias em que Ele criou o homem, até os dias em que Ele terá. E esse é o título desta mensagem. Até o dia em que Ele terá um acerto de contas com a morte. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, quando criou os céus e a terra, viu que era bom. Quando Deus disse haja para todas estas coisas, numa linguagem muito humana, o coração de Deus se alegrou. Diz também o texto que quando tudo estava preparado, Deus criou o homem. E posteriormente, por observar que a solidão traria prejuízo para o homem, Deus criou a sua auxiliadora. O termo auxiliadora no original diz que auxiliar a alguém é algo que é imprescindível, de modo que, se esse alguém não tiver aquele auxílio, ele não consegue caminhar para lugar algum. O termo auxiliadora não é apenas aquela pessoa que ajuda, mas aquela pessoa que é fundamental na sua jornada, na sua caminhada. Glória a Deus. E quando Deus cria o homem e a mulher, e vê que tudo aquilo que era bom, Ele determina que o homem e a mulher juntem-se para multiplicar aquela criação que Ele se alegrou. A comunhão entre Deus e o homem era tão estreita, era tão profunda, era tão latente, que a palavra de Deus diz que todos os dias, ao entardecer, Deus vinha até o jardim onde o homem estava, para conversar com ele, para dialogar com ele, para continuar tudo aquilo que Deus começou a fazer. E isso a história bíblica não nos conta, mas podemos imaginar que perdurou por muito e muito tempo, muitos anos, talvez muitas décadas, talvez até séculos, tendo em vista que Adão viveu mais de 900 anos. Mas houve um dia em que o jardim não amanheceu da mesma maneira. O ambiente não era igual ao dos outros dias, ou quando Deus frequentava. Ali não havia mais a mesma alegria que outrora acontecia quando eles sentiam a presença de Deus. O cenário agora, que era ocupado por Adão, a sua esposa e Deus, ganha uma uma quarta personagem. O texto diz que a serpente, o animal mais sagaz daquele lugar, conseguiu ludibriar a mulher, de modo que a mulher depois ofertou ao esposo, e o esposo também seguiu o mesmo caminho. E quando Moisés escreve essa história, e para nos
senso mais lúdico, ele chega a dizer que Deus desce no jardim e começa a procurar Adão. Mas alguém pode pensar, mas Deus é onisciente, onipresente, ele já sabia onde Adão estava. Quando Moisés escreve dizendo que Deus perguntou a Adão, Adão, onde você está? Ele está escrevendo apenas para estar melhor para nós compreendermos. Mas na verdade o que Deus estava falando era: Adão, o que foi que você fez para que você esteja se escondendo de mim? Sabendo tu, Adão, que nada fica escondido aos meus olhos. Onde você está? Deus desce no jardim e diz: todos os dias, durante anos e anos que eu desci aqui, você vinha me esperar de braços abertos para o nosso diálogo, mas hoje você se esconde. O que está acontecendo com você e com a sua companheira? E por isso o escritor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando Adão diz para Deus: olha, Senhor, eu estava no jardim e por estar nu, quando eu ouvi a tua voz, eu fiquei envergonhado. Eu me senti indigno de estar na tua presença. Eu não podia conversar contigo da maneira que eu estou. Eu estou envergonhado pela minha desobediência. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio aqui hoje. O pecado que nós cometemos faz separação entre nós e Deus, e uma atitude que nos leva a tomarmos, por conta disso, é nos envergonharmos de nos apresentar diante dele. E foi o que aconteceu com Adão. Quando Deus começa a conversar com ele, Deus diz para ele: mas eu não te disse que não era para você comer daquele fruto, que no dia que você comesse, a partir daquele dia o que aconteceria? Você morreria. No texto é apresentado a nós o quinto elemento inaugurando a história da humanidade. Até aquele instante a morte não tinha poder sobre a criação de Deus. Até aquele momento a morte não tinha força sobre nenhum da sua criação. Mas pela desobediência do homem, pela desobediência da mulher, o quinto elemento entrou em cena, e a partir daquele dia vem fazendo na história humana vítimas e mais vítimas. Deus retira-os do jardim e disse para eles: olha, vocês não podem mais experimentar, escute isso e guarde, vocês não podem mais se alimentar da árvore da vida, porque vocês desobedeceram e agora estão fadados à morte. Mas antes de encerrar a história do Gênesis, eu também não posso me furtar de citar uma promessa que o próprio Deus fez naquele mesmo dia de tristeza do jardim. Ele falou sobre o erro do homem, ele falou sobre o erro da mulher, ele falou sobre a morte, mas ele deixou uma promessa que Moisés escreveu e está registrado no capítulo 3 e no versículo 15, que Deus suscitaria da mulher um varão e ele
dispensação da consciência, vem o governo humano e diz a palavra de Deus que o homem logo quer construir uma torre para se ver livre da ira de Deus. Mas o profeta diz que para onde ele iria, se ele fosse para o abismo, Deus estaria lá. Se ele fosse para o mais alto monte, lá estaria Deus. E se nas profundezas do mar, Deus estaria lá. O homem tenta fugir da ira de Deus. E de repente Deus olha para a humanidade perversa, destruída. Ele olha o coração de um homem que ansiava fazer a sua vontade e ser diferente da terra perversa. E quando ele vê o coração desse homem, ele diz: é esse que eu escolherei para estabelecer juízo na terra. E ele vê o coração de Noé. Diz: Noé, construa uma arca, porque esta geração é perversa e está perdida. Não há mais jeito para eles. O pecado tomou conta da mentalidade deles, e o que eles fazem, acha tudo que é muito normal. Mas eu preciso que você construa uma arca. Se separe desse povo. Separe os animais que eu disser que você deve separar, porque no dia que vocês entrarem na arca, eu vou destruir a humanidade. E Deus cumpriu aquilo que ele havia dito a Noé. E Noé entrou na arca. E Deus não deixou Noé ficar com a chave da arca. Deus abriu a porta da arca para Noé. Mas o mesmo Deus que abriu a porta da arca para Noé foi o mesmo Deus que fechou a porta da arca para o pecado. A humanidade foi toda destruída, e diz o texto da palavra de Deus que não se podia sentir mais ar puro, porque a terra estava contaminada com a carnificina de corpos apodrecidos para todas as partes. Porque o que o pecado faz é estabelecer a morte em escala absurda. E o que o pecado fez naqueles dias? Mas havia uma esperança. Havia uma família que estava dentro da arca. E há uma ilustração de certo pregador, que eu não me canso de fazê-la, que é imaginar o que estava acontecendo dentro da arca. Um povo que ficou um pouco mais de um ano ali dentro, convivendo no mesmo espaço, convivendo enclausurado, sem poder ver a luz do dia, sem poder ir lá fora fazer uma caminhada. Alguém deve ter reclamado para Deus, para Noé, e dito assim: mas olha, a gente já está enjoado de ficar aqui dentro, a gente não consegue ver nada, entra dia e sai dia, é vendo animal, é a gente se vendo, e isso aqui já está um caos para nós. Diz o texto da palavra de Deus que mesmo que a arca estivesse trancada por Deus, mas Noé fez questão de deixar uma janelinha no primeiro pavimento, e quando alguém se enjoava daquele ambiente, ele vinha, subia a escada, ia para o primeiro pavimento, abria a janela. Quando ele olhava para fora da arca, o que ele pensava que estava ruim lá dentro, muito, mas muito pior, era a visão que ele tinha lá de fora. E ele fechava a porta da arca, voltava para dentro e entendia que era melhor estar dentro da arca, passando dificuldade, mesmo que estivesse enclausurado, mas a arca o protegia. Será que entrou alguém hoje aqui que está cansado de estar dentro da arca? Meu Deus. Que está cansado
Experimente olhar a janela lá de fora. Experimente assistir os jornais. Experimente ligar o seu rádio. Experimente observar as notícias do mundo e perceber que se dentro da arca não está fácil, está lá fora é que não é bom estarmos, porque estando aqui dentro da arca. Ah, mas eu queria era banco acolchoado, eu não quero ventilador, eu queria ar-condicionado. Não reclama da arca, lá fora está bem pior. Ah, não aguento mais, o pastor todo dia prega a mesma coisa. Você está dentro da arca, então glorifique a Deus, porque está dentro da arca. Escute, pastor Marcos, Aleluia. chegou o dia de sair da arca. Glória a Deus. Aleluia. Deus abre a porta da arca, diz o texto, e Noé sai com sua família. Mal Noé saiu da arca, o pecado já entrou na família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, essa Quando Deus abre a porta da arca e diz: pode sair, Noé, aleluia, Jesus. quando pisam fora da arca, quem estava esperando por eles? O pecado. Senhor dos exércitos. Pouco tempo depois, a humanidade já estava debaixo do jugo do pecado e a morte fazendo cada vez mais vítimas. Porque o texto da palavra de Deus diz que o salário do pecado não é outra coisa senão a morte. Eu vou encurtar aqui para trazer isso para os nossos dias. Qual é o pai que não sente? Qual é a mãe que não sente? Estando em casa, e o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, estava vindo do trabalho. O seu esposo estava viajando, estava na estrada. E de repente o telefone toca. E você escuta alguém do outro lado dizendo: aqui é o resgate, aqui é o socorro. Você é mãe de fulano de tal, você é pai de fulano de tal, você é esposo da senhora fulana de tal. Infelizmente houve um grave acidente e ela não resistiu. E a morte cumpriu o seu ministério. E a família entra em desespero e tudo se desaba. E aquilo que era um lar feliz começa a ser um mar de tristeza, de amargura, de desilusão. E você pergunta: Deus, por que levou meu filho? Tinha a vida toda pela frente. Hoje pela manhã eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, anunciou a morte de um rapaz de 31 anos de idade. Estava indo para o trabalho. Deixou 2
dois filhos, um de 2 e um de 3 anos. Nesse momento, provavelmente está acontecendo o velório do corpo dele. E o que os filhos dele estão pensando? E o que a esposa, e o que a família estão pensando? Inclusive pensando sobre o que Deus poderia ter feito e não fez. A morte tem um ministério que ela está cumprindo. E nós estávamos fadados a esta morte também eterna. Porque Adão desobedeceu a Deus. Eu imagino isso, não está escrito. Não me leve a mal, mas eu imagino a Trindade se reunindo e dizendo: mas Pai, isso não pode ficar assim. Do jeito que a humanidade está caminhando, a destruição total. E diz o profeta escrevendo, ele diz: e olhando Deus do céu não viu nenhum justo. O profeta Ezequiel escreveu que Deus olhou do céu para ver se tinha alguém, pelo menos um homem, que estivesse na fenda do muro. Meu Deus. Que não tivesse pecado. Mas o mesmo Ezequiel, no capítulo 22, diz que Deus olhou o pastor dentro do palácio e os reis eram corruptos. Foi nas escolas dos profetas e os profetas eram sanguinários e mentirosos. Ele olhou para o templo e os sacerdotes eram corruptos e tinham as mãos manchadas de sangue. E Deus diz: eu procurei um homem para que estivesse na fenda do muro, orando e intercedendo, mas a ninguém achei. E eu imagino a reunião no céu, a Trindade dizendo: mas não pode ficar assim. A humanidade está condenada à morte eterna. Mas Romadas triviou terebiará, o amor incondicional, a maior expressão da graça, chamado Jesus de Nazaré, se propõe a descer nesta terra. E o apóstolo Paulo diz que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem e aceitou morrer por cada um de nós, e morte de cruz. Meu Deus. E Jesus está na terra. E uma multidão acompanha. E 12 homens são seus discípulos. E ele começa a dizer: o filho do homem vai morrer e 3 dias ressuscitará. O filho do homem veio para a salvação da humanidade. E Jesus desce. E o povo judeu esperava que ele fosse um grande revolucionário que pegasse armas para poder atacar e proteger o povo e libertar o povo, mas não. Diz o texto da palavra de Deus que ele se entregou
Mas o projeto não é esse, Pedro. Glória a Deus. É preciso que eu vá e cumpra tudo aquilo que está descrito, o propósito que já foi determinado. E Jesus vai para a cruz e sofre antes e sofre durante. E a morte feliz faz mais uma vítima. Aí nós entramos no que Paulo escreveu. Mas esse que ele vitimou não é terra. Mas esse que a morte vitimou não é da terra. Esse que a morte vitimou é do céu. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: se pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão entrou a vida. E ele morre. Mas ele não era da terra. Ele era do céu. E ele ressuscita. Eu vou encerrar. Glória a Deus. Aleluia. E durante 50 dias, 40 dias, ficou com seus discípulos. Comissionou a igreja. E disse: eu vou subir. Foi enviar um consolador. É preciso que eu vá para aquele desça. Vocês não ficaram órfãos. Ficar todos reunidos, até que do alto sejais revestidos. Até que do alto sejais revestidos. Aqui entra o avivamento dos Gideões. E eles foram para o cenáculo, receberam a promessa do Espírito Santo. A igreja começa a sua caminhada, baseado na promessa que Jesus havia dito: eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejamos vós também. Escuta, aprende bem isso aqui, escute isso. O primeiro Adão pecou, entrou na morte. E agora a humanidade não pode mais viver para sempre. Foram afastados da árvore da vida. Mas o segundo Adão veio à terra, morreu e nos deu a oportunidade de viver a vida eterna. E o texto que Paulo escreveu, ele diz: porque assim como Adão era terreno, nós somos terrenos, morte. Porém, assim como ele é celestial, nós também somos celestiais, vida. A morte pode tirar um ente querido de você. A morte pode nos levar, depois de um
dia em que a última trombeta tocar, olha para a pessoa que está do teu lado e diga: tu vai escutar o chamado. E a morte terá que dar conta. Tem gente ainda soterrado quando aquela barragem em Minas Gerais ela estourou. Tem gente ainda debaixo da terra. Quantos e quantos do acidente do Titanic ficaram submergidos no mar? Quantos morreram e os parentes não sabem onde os corpos estão até hoje? Uns são cremados, outros, quando são descobertos, estão em estágio de putrefação, ou os próprios animais já comeram. Mas naquele dia, pastor, naquele dia, no dia do acerto de conta, eu imagino Jesus dizendo: morte, eu imagino Jesus dizendo: ô morte, e ela vai ter que prostrar aos pés dele e dizer: eis-me aqui, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A trombeta tocou. Você lembra do meu servo fulano de tal, que você tirou a vida? Volta lá e devolve a vida para ele, porque ele é meu, porque ela é minha. Não tenha medo da morte, porque ela só pode matar o corpo. Mas esse povo que está aqui crê no dia em que a trombeta vai tocar. Ganhe seu filho para Jesus. Ganhe sua filha para Jesus. Não desista dele, não. Não desista dela, não. Não desista dos seus irmãos, dos seus pais. Não desista do teu esposo, da tua esposa. Ah, meu irmão, mas enquanto nós estamos aqui, meu filho está no bar, está na Cracolândia. Desiste dele, não. Não desiste dela, não. Porque o dia que a trombeta tocar, por favor, pastor, pode postar, já vou devolver o microfone. A igreja não pode perder de vista que Jesus está voltando. O apóstolo Paulo encerra o texto que nós lemos dizendo: onde está o norte, a tua vitória? Onde está o norte, o teu aguilhão?
Porque o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, a morte se pauta no erro do homem e da mulher. A morte pauta no erro do homem e da mulher, da humanidade. E ele disse: a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus que nos trouxe a vitória. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Eu não sei quanto tempo viveremos. Quando Jesus voltar, se estivermos vivos. Quando Jesus voltar, se estivermos vivos, Jesus vai olhar para nós e dizer assim: ó, espera um pouquinho. Ressuscita, fulano. Se levanta. 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 Encontramos a cidade santa. No meio da cidade tem uma árvore chamada árvore da vida. E Deus irá para nós. Lembra da árvore do jardim do Éden, que foi proibida para Adão não comer? Agora está a árvore da vida no meio da cidade, em que o meu filho morreu na cruz, para que vocês possam experimentar dela. Entre na terra, experimente.
fora, dizendo que a gente é trouxa, que a gente é tolo, que a gente é besta. Já era. Fui embora. O que se ouvirá falar é: cadê? Cadê fulano? Cadê aquele pastor enjoado que ficava todo dia orando alto lá naquela rua, lá no Ramos, com aquela igreja cheia de gente passando lá hoje? A porta está fechada, não tem ninguém. Cadê? Vai ter gente no hospital dizendo assim: aquela enfermeira crente que passava aqui nesse corredor, que chorava por nós e que a gente achava ruim, a enfermeira sumiu. Cadê a enfermeira? Cadê aquele irmãozinho nojento que ficava na praça central da cidade com a Bíblia aberta dizendo: convertei-vos, porque chegar no reino de Deus? A gente passou lá e não viu. Já foi! Já era! E ouviremos Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, para uma terra que eu vos preparei. Entre e reine comigo eternamente. A glória a Deus. Adora a Deus. Já se ouve o soar da última trombeta. Está chegando a hora, Gideões. Está chegando a hora, povo de Deus. Está chegando a hora. Amém, igreja? Está chegando a hora. Diga para duas pessoas aí: está chegando a hora de nós irmos embora dessa terra. Grita no ouvido dele e fala: está chegando a hora, está chegando o momento, está chegando a hora que nós, a igreja, Gideões ungidos, vai embora desta terra. Quem vai faz barulho de glória. Quem vai faz barulho. Para fazer o barulho que o diabo não gosta. Quem vai adore. Quem vai glorifica. Por um minuto. Levante a mão no terceiro andar, se você vai. Adore. Para terminar, canta comigo: onde está aquele povo brasileiro? Vai, sobe a voz. Onde está alguém com voz de lamento? Pode dizer esse momento. Aquele povo. Já vai terminar. Só foi um ensaio. 1, 2, 3. Onde está aquele povo brasileiro? Onde está que não se veio de alguém com voz de lamento vai dizer esse momento: aquele povo foi embora pra si. Cadê o povo barulhento? Cadê o povo que gosta da glória a Deus misturado? Aleluia! Onde está você? Cadê você, adorador? Cadê você? Cadê? Se prepare, está chegando a hora. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, amados? Irmãos, já vou terminar. Olha bem, esse é o propósito nosso. Eu sei que desde quando Deus deu o tema desta festividade, é uma realidade. Eis a nossa realidade. Amém? É como Deus ouve o presbítero dizendo:
que nós estamos vendo tudo que está passando, que está acontecendo no mundo. Amém? Então não se acostume com essa terra, vai se acostumando com ela. Amém, amados? Deus abençoe a vida do presbítero, sua muito digna esposa, que o Senhor continue abençoando vocês maravilhosamente. Foi muito bom, viu? Ter vocês, depois pegar seu contato, viu? Com a missionária e marcar novamente para você ouvir. Adorar a Deus conosco, nós também estamos disponíveis para vocês, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor. Amém, amados? Irmãos, amanhã estaremos aqui amanhã às 19 horas. Quero pedir para os irmãos se organizem o seu tempo para você vir mais cedo, viu, irmãos? Os grupos também se organizem para nós darmos as oportunidades. Os irmãos lembram que nós priorizamos a palavra, viu, irmãos? Então, chega mais cedo. A congregação vai estar aqui amanhã e domingo, tá? Então, vai ser mais um dia de festa. O pastor Adalto Monteiro estará ministrando amanhã. E vai ser mais uma noite impactante, onde Deus estará mais uma vez falando conosco. Amém? Então, vou chamar aqui o presbítero, sua muito digna esposa. Vem aqui na frente para nós orarmos com vocês. Vamos apresentar a vida deles, irmãos, orar por eles nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eles estão ali pastoreando a Assembleia de Deus de Itapirema, né, irmãos? Vamos orar por eles. E para que o Senhor possa continuar abençoando. Levante as suas mãos. Pai, nós oramos, apresentamos a vida do presbítero Adriano, meu Deus, sua esposa, Senhor. Quando o Senhor usou teu servo aqui nessa noite, quando o Senhor falou conosco aqui, Pai, estamos renovados, edificados, estruturados. Esteja abençoando sua família, Pai. Nós oramos pelo ministério da qual o Senhor confiou na mão do teu filho ali no Itapirema. Continue salvando almas, abençoando vidas ali, Senhor. Faz deles um instrumento de tuas mãos. Muito bom, Pai, que o Senhor permitiu o seu servo vir estar conosco, aqui conosco nessa noite. Continue abençoando, abençoando, abençoando e abençoando. Nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe. Amém? Prova o Senhor em nome de Jesus. Vamos terminar? Vamos só agradecer a Deus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que vieram hoje participar e amanhã tem mais, viu, irmãos? Amanhã tem mais. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, por esta oportunidade. Hoje foi sua abertura. O Senhor preparou a terra, Deus. O Senhor preparou a terra para mais, Senhor. Quando o Senhor operou aqui hoje, o Senhor estará operando amanhã, também domingo. Meu Deus, que nós possamos estar sempre com esse sentimento em nosso coração. Leva os irmãos em paz para casa. Dê uma boa noite para cada um, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu vou chamar aqui o irmão Rafael. Vem aqui, irmão Rafael. Irmão Rafael, quarta-feira, entregou a vida dele para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida. Vai ser pregador. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, filho. Como eu te disse ali dentro do escritório, continue firmado, vimos. Ele fez a confissão de fé. Estou apresentando aqui para a igreja. Continuar orando pela vida dele, né? Que Deus possa sustentá-lo, abençoá-lo poderosamente, viu? Essa aqui é a sua casa, viu? Tá vendo? Cada dos seus irmãos estão aí, ó, Maria Poço. Cada um deles está aí, ó. Essa é a sua família, viu, Pai? Eu sou seu pai espiritual, tá bom? Deus abençoe. Pode sentar lá em nome de Jesus. Amém? Amém. Pegue as suas mãos. Recebeu aí? Vamos dizer comigo, já se ouve o soar da última trombeta. Já se ouve o soar da última trombeta. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos terminados. Uma boa noite, vai em paz. Amanhã não perca, às 19 horas estaremos aqui celebrando, estaremos aqui adorando o nome do nosso Deus.